Um. Foi a oração de Jesus, viu? Ele era um com o Pai. Nós somos um com Ele. Marcos capítulo 9. Eu quero falar aqui, se o Espírito Santo permitir, sobre uma palavra que é muito conhecida. Tristeza. Todo mundo sabe o que é isso, né? Eu acho que todo mundo já sentiu tristeza, como também já sentiu alegria, não é? Mas a Bíblia tem a resposta para tudo, amém? Você já parou para perguntar por que a tristeza vem? Quem já parou para perguntar isso? Hoje eu perguntei a Deus. Eu queria até falar sobre a eternidade, que era o que eu falei domingo. Sobre honra, o Espírito Santo parece que cessou. Nós agora já estamos entrando em outra coisa, né? Ele está me guiando a falar sobre a eternidade, mas eu estou crendo que ele está querendo falar outra coisa hoje. Mas pode ser que a gente fale no outro domingo sobre a eternidade. Eternidade, a gente estudou um pouco sobre o céu semana passada. E vamos ainda estudar sobre o inferno, que o inferno existe, é real. Existem muitos textos na Bíblia sobre o inferno para nos dar alerta. Amém? Mas o Espírito Santo me falou no meu coração e me deu, eu estava orando em línguas. Quem sabe o que é orar em línguas? É a oração sobrenatural que o Espírito Santo nos deu, não foi? Quando nós fomos batizados no Espírito Santo. Então, e eu recebi essa palavra de Deus, dizendo assim: por que a tristeza vem? Por que ela vem? Existe um motivo para a tristeza vir, não é verdade? Irmãos, se você perguntar, pastor, você tem dia que está triste? Tem. Até Jesus teve um momento de tristeza. Ele disse: a minha alma está numa tristeza só. Lá no Marcos, lá em Mateus. Vamos ver isso aqui? Você quer ler a Bíblia hoje? Quem quer ler a Bíblia hoje? Pode deixar o dedo em cima de Marcos 9, né? Porque nós vamos voltar. E vai lá para Mateus, é um livro antes. Eu estou com vontade de ler a Bíblia. Isso é bom. Parece que a gente vai amadurecendo, né? O tempo vai passando, a gente vai ficando mais cauteloso, vai lendo mais a Bíblia, falando com mais paciência. Agora, diga para seu irmão, eu não vou permitir você dormir. Se você dormir, eu vou te acordar. Amém? Pode dizer aí. Deixa o diabo fazer você dormir, não. Mateus 26. Eu acho bom assim, quando eu começo a pregar, eu digo, abra num canto, quando der fé eu já estou mandando abrir no outro. É porque eu vou obedecendo a voz que está aqui dentro, a voz interior, que é a voz do Espírito Santo. Né? Mateus 26. Mateus 26, eu vou ler a partir do versículo 36. Diz, então, Mateus 26, versículo 36. Todo mundo abriu aí? Se algumas versões tiver um pouco diferente, não se preocupe não. Só escuta aí e depois você lê em casa. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou o quê? Entristecer-se e angustiar-se muito. Até Jesus se entristeceu. Qual foi o motivo da tristeza de Jesus aqui? Quem sabe dizer? Se aproximando da crucificação. Se aproximando, na verdade, Jesus estava se aproximando da entrega dele. Ele não ia se entregar para salvar o mundo, não foi assim? Amém? Jesus... não é uma tarefa fácil não, irmão, que Jesus fez. Ele se entregou em espírito, alma e corpo. A Bíblia diz que Jesus desceu ao inferno.
e passou 3 dias no inferno, 3 dias. Lá tudo que aconteceu foi substituindo a gente. Amém? Olha para seu irmão e diga: tudo o que aconteceu foi para substituir você. Jesus te substituiu. Por isso que a Bíblia diz: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A Bíblia não diz: creia em Maria e será salvo tu e tua casa. É assim que a Bíblia diz? A Bíblia diz: creia em Pedro, São Pedro, e será salvo tu e tua casa. É assim que a Bíblia diz? Não. Mas nem por isso nunca, eu converso assim com seu irmão, nem por isso nunca menospreze Maria, porque ela foi um instrumento na mão de Deus. Amém? Irmão, eu tenho prazer de um dia, quando eu sair dessa terra, quando eu descolar do corpo. Você sabia que a morte é descolar do corpo? Quem sabia disso? Todos os relatos das pessoas que morreram descolaram do corpo. Umas diz que sai da boca, outros sentiu aquela sensação de descolar. Porque teve umas que voltaram. Os médicos tentaram ressuscitar, Deus permitiu voltar e voltou. E quase todas elas, quando elas estão em coma, que para tudo lá, elas vê o médico tentando ressuscitar. Em todas elas fala de uma forma, as que eu pesquisei, né? Elas sentem a sensação de descolar do corpo, pular para fora. Com todos os sentimentos intactos, pensamentos. Você sabia que você vai conhecer seu pai, sua mãe, se elas foram salvas, seus filhos, lá no paraíso? Quem sabia disso? Vocês vão conhecer. Vão conhecer, você vai ter, está gravando, você vai ter, fique lá, Tiago, por favor, que o irmão não vê hoje. Você vai ter o prazer de dar um abraço no seu filho que partiu primeiro que você. Você vai ter o prazer de dar um abraço na sua mãe. Isso é, se eles morreram em Cristo. O que é morrer em Cristo? O que é morrer em Cristo? É agarrado nele, a sua fé nele, porque é por meio do sangue dele que nós somos salvos. Diga glória a Deus. Aplauda a Jesus. Então nós vamos ter esse prazer de conversar, irmãos, de ver pessoalmente essas pessoas que partiram primeiro que nós. Amém? E elas vão nos reconhecer e nós vamos reconhecer elas. Amém? Então, você deve se considerar como se você tivesse só uma passagem aqui. Às vezes a gente presta atenção, para e fica. Eu já parei e pensei, meu Deus, eu pensando naquelas pessoas que morreram. Na verdade é o corpo que morre, né? O espírito não morre. Todo mundo sabe disso, né? Assim, o nosso intelecto, na verdade, não consegue compreender. Nós achamos até estranho a morte. Não é algo estranho, não é? Eu penso que a maior vergonha do homem é a morte. Era a morte. Era. Vou dizer assim, não é não. Era. Porque, naturalmente falando, é a derrota completa do homem. Morto ali no caixão. É ou não é? É a derrota completa. Era. Diga, era. Porque a Bíblia diz que os que estão em Cristo não morrem, mas viverão eternamente. Diga, dá glória a Deus alto, igreja. Então, a nossa segurança é essa. Eu não vou morrer, eu vou descolar do meu corpo. Por isso que eu quero estar seguro. Pergunta para seu irmão, você está seguro? Por isso que é importante sua vinda aqui. Por isso que é importante. Porque é isso que vai alimentar a sua fé. Vai alimentar a sua fé. E isso é a palavra de Deus. Se você deixar de vir, meu filho, você vai perder o alimento. E você só vai afundando, afundando, afundando. E vai terminar perdendo sua salvação. Entendeu? Então, essa vida ela é real após a morte. Ela é real.
Mas vamos lá, vamos voltar para o assunto. Tristeza. Por que Jesus estava triste? Por que Jesus entristeceu? Porque ele estava prestes a se entregar. A Bíblia diz em Isaías 53, o capítulo de Isaías 53, a Bíblia diz que Jesus tomou sobre si todos os nossos pecados. Por que que nós somos perdoados? Por que que nós somos perdoados? Porque Jesus tomou. Não deixa o diabo tirar a sua atenção não, viu? Porque Jesus tomou os nossos. Por isso que a gente tem que crer nele, se arrepender de todo o coração. Amém? Não é na imagem. Diga para seu irmão, não é na imagem esculpida pelo homem. Porque no Salmo 115 diz que a imagem ela tem boca, mas não fala. Tem ouvido, mas não ouve. Tem olhos, mas não vê. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pernas, mas não anda. Está lá escrito no Salmo 115. É porque eu não posso estar parando e lendo. Se você quer confirmação, guarde no seu coração. Salmo 115 e lê em casa, para você ver. Tanto faz a Bíblia católica como a Bíblia evangélica. Está tudo escrito lá. Amém? Então, houve um motivo para Jesus se entristecer. Qual foi esse motivo? Foi a entrega dele. Ele tomou os nossos pecados. Quando nós pedimos, entregando nossa vida ao Senhor, nós estamos reconhecendo o que Jesus fez por nós. É aí que nós somos salvos. Agora o bom de tudo isso é que nós recebemos o perdão. Irmão, pelo amor de Deus, olha para seu irmão e diga assim: pelo amor de Deus, guarda o teu coração, para não ficar com mágoa de ninguém, nem ressentimento. Diga, não coma a isca de Satanás. Lembra que eu falei no outro culto, num dos cultos? A isca de Satanás. Não, pastor, eu não estou magoado não com ela não, mas é porque, ó, se tu soubesse o que ela fez, já está dizendo que está magoado. Irmão, eu estava comendo uma isca de Satanás. Foi. Ontem mesmo eu vi que eu estava magoado com uma pessoa. Foi. Porque aconteceu uma situação, e é família Daniel. Aconteceu uma situação... E essa pessoa negou algo para Daniele, né? Eu digo, meu Deus, e ainda falou mal de mim no telefone, e eu dizendo, desliga o telefone, Daniele, desliga, e Daniele não desligava o telefone. E já passou anos já isso, anos, mas aqui e acolá eu tocava no assunto. Ontem mesmo na mesa de casa, eu conversando com a mãe de Daniela, eu disse, rapaz, eu não entendo não como fulano é desse jeito. Rapaz, quando eu parei de conversar, o Espírito Santo disse, você comeu a isca. Você está com mágoa. Eu disse, mas meu coração está em paz. Está não, porque você está falando. Quando você comenta situações que passou, dizendo, não, mas está perdoado. Está não, é mentira sua. Porque quando você perdoa mesmo, você não quer nem falar mais. Você nem fala mais. Você não permite mais, nem falar, não quer nem falar, está perdoado. E a melhor coisa, diga para você, a melhor coisa é dar um presente. É. Mas ele que está errado, aí é que você deve dar um presente. Não sei o que é. Abençoe a vida dele, dela. Vá tirar um dia de faxina na casa dela. Diga para seu irmão, vá tirar um dia de faxina. Não é porque eu sinto isso, eu senti no coração. Isso é do coração mesmo, não pode ser da alma, a alma não quer. Que a alma é o sentimento, né? O coração é o espírito. Você obedeceu à voz do espírito, à voz do coração.
Você tira um dia de faxina lá, lava o banheiro, agora deixa cheiroso. Amém? Mas uma coisa é certa, quando você sair de lá, você sai alegre. Amém? Diga glória a Deus. Então, o que causou a tristeza de Jesus? Era algo que estava para cumprir. Ele disse aqui no versículo 38. Então ele disse: a minha alma está cheia de tristeza, até a morte. Ficai aqui, vigiai comigo. Aí ele foi, orou a Deus e pediu a Deus que tirasse aquele cálice de sofrimento da vida dele. Mas ele foi e disse assim: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ei, irmão, eu tenho uma palavra de Deus para você. Você não está aqui na terra para fazer sua vontade, você está aqui para fazer a vontade de Deus. Você está aqui para fazer a vontade de Deus. Como é que eu posso dizer que eu sou servo de Deus se eu não quero fazer a vontade dele? Como é que eu posso dizer que eu sou servo de Deus quando ele diz para mim: perdoai para que você seja perdoado, e você não perdoa? Eu não posso ser servo de Deus. Amém? Tem gente que comeu a isca de Satanás e precisa vomitar. Quando o Espírito Santo falou comigo, eu vomitei. Eu chorei muito esses dias, ouvindo isso de Deus, e pedindo perdão ao Senhor, e liberando perdão, porque eu achava que eu estava perdoado, mas sempre aqui e acolá eu comentava, então não havia perdoado. Porque se tem uma coisa, irmão, que pode atrapalhar a salvação da sua alma, é algum sentimento que você tem no seu coração e não liberou o perdão. Quem está entendendo isso? Então diga para seu irmão, a partir de hoje, cuidado quando for fazer um comentário de alguém que te ofendeu, porque não adianta você dizer que está perdoado. Amém? Então, a tristeza é real. Às vezes o cara diz: eu não entendo, pastor, ele começou a ensinar sobre tristeza, depois falou de perdão, depois falou. Isso é o Espírito Santo, irmão. Ele vai guiando para eu revelando o que a igreja precisa ouvir. O que a igreja precisa ouvir, ele vai guiando e eu vou falando. Toda tristeza, irmão, presta atenção aqui, toda tristeza, existe alguma coisa por trás dela. Todos os sintomas de depressão, existe alguma coisa por trás. Existe. Claro que são fontes malignas, mas existe algum ressentimento para deixar você triste. O que fez com que Jesus ficasse triste? O que fez com que Jesus ficasse triste era o que ele ia passar. Amém? Então, para a tristeza vir, algo tem que ter acontecido. Alguém pede para mim e diz: pastor, ore por mim, porque eu estou com depressão, estou triste, estou cheio de depressão. Irmão, será que vai adiantar eu orar para que ela seja curada da depressão e da tristeza, sem eu saber o que é a causa da depressão e da tristeza? Não vai adiantar. Porque primeiramente ela tem que sarar o coração. Você tem que sarar o seu coração com a fonte que está entristecendo você. Pergunta para seu irmão: qual é a fonte que entristece você? Para você sarar o seu coração. Existe algo aí que faz você ficar triste. E precisa ser curado. Dentro de nós precisa ser tratado. Por quê? Porque isso são fortalezas de Satanás. Se eu não tratar o que me faz ficar triste e depressivo, eu vou passar a vida triste e depressivo. E se eu passar a vida triste e depressiva, eu não vou viver bem. E os dias vão passar e você não gozou da vida como Deus quer que você goze. Quem está entendendo essa palavra? Está fraco, dá um glória a Deus alto. Então, isso são coisas que nós vamos lutar.
olha para seu irmão, pega na mão dele. Diga, são coisas que nós vamos lutar para vencer e sair dessa. Sair da depressão, sair do desânimo, sair da tristeza, sair, se livrar. Se livrar. Eu e a irmã Patrícia fizemos uma visita numa pessoa que está com sintomas de depressão. E essa pessoa era para vir no culto de quinta, não veio. Essa pessoa era para vir hoje, não veio. E eu fui sincero, eu disse, irmã, não adianta não adianta, ela não é irmã não, ela não é convertida. Disse, não adianta eu orar por você aqui e dizer que vai mudar, não vai mudar. Você tem que ouvir a palavra. E você tem que levantar a sua cabeça e você mesmo vai vencer. A tristeza vem para todo mundo. O dia mau vem para todo mundo. Nós só vamos estar livre disso quando nós estivermos no céu, no paraíso. No paraíso não tem tristeza. Lá nós estamos na presença de Deus. Amém? Não é como ficar voando, essas coisas não. Tem serviço, tem tarefa, tem coisas para a gente fazer. Não é uma vida monótona. Amém? E depois disso, no milênio que a gente vai voltar para a terra, a gente vai voltar para a terra. Para Jesus governar nessa terra. Isso já é algo de Apocalipse, mas não vou entrar agora não. Mas o que eu quero dizer a você, que primeiramente você tem que descobrir. Não adianta você dizer, para contar você dizer para as outras pessoas, eu estou triste, eu estou triste, eu estou triste. Descubra você, a pessoa que sabe a causa da sua tristeza é você. A pessoa que sabe o porquê você está depressivo é você. Você sabe. E uma das coisas que eu posso considerar como a número um, que faz a pessoa ficar triste, inquieta e depressiva. A número um, na minha opinião, você pode ter outra opinião, mas é na minha, né? E eu sei que tem outras coisas também. Mas para mim a número um é a preocupação. Quando você começa a se preocupar, como eu preguei uma vez, a palavra preocupar significa preencher, é algo que vem de preencher. Pré é de trazer, antes, preocupar. Ocupar, você sabe o que é? Está aqui, presta atenção. Está aqui essa caixa. Se você encher essa caixa de alguma coisa, ela vai ficar o quê? Ocupada. Quem está entendendo isso? Às vezes tem coisas que nem aconteceu. A gente está só imaginando. Nem aconteceu ainda. A gente só está imaginando coisas ruins na cabeça. Que vai acontecer. Que isso, que aquilo. E a gente preocupa, a gente antecipa aí e enche a nossa cabeça, a nossa mente. Igual aquela caixa foi cheia de alguma coisa. Você antecipou, você ocupou a sua cabeça. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Tem como você viver feliz e em paz com a cabeça ocupada de bobagem? Ah, pastor, mas o negócio é sério. Irmão, se o negócio é sério para você, tem coisas sérias para mim também. Teve uma vez, irmão, que eu fui ameaçado de morte. Uma não, mais de uma vez. E foi, pastor, foi. Por quê? Porque eu prego a palavra. Uma vez eu vim de São Vicente escoltado. A polícia teve que me trazer. O cabo estava lá fora, não foi, irmão? Querendo me matar. Outra vez, o cara estava me vigiando para me matar. Ninguém sabia, eu aqui calado na igreja, ninguém sabia disso. Ele vinha para dentro da igreja. Eu não podia dizer nada, porque se eu dissesse, o povo ficava com medo, não vinha também. Irmão, não é brincadeira não. Às vezes eu chegava em casa, com a moto, que eu chegava tarde do culto, olhando para os quatro cantos, assim, rua escura. Todo mundo tem problema. Até que eu decidi confiar em Deus.
Pastor, deixou de vir? Não deixou, mas a cada situação que o inimigo levantar, eu vou ter que lutar para vencer. Cada situação eu vou ter que lutar para vencer. Essa eu tinha que lutar para vencer. Certa vez ele foi para o culto e eu tive uma visão em casa. Uma breve visão. Não sei se eu estava orando em línguas. E de repente eu vi, eu olhando para ele dizendo assim: vai descer uma bola de fogo na tua cabeça agora e o cão vai cair por terra, o demônio vai cair por terra. Aí eu fui empolgado para o culto. E disse quem estava lá, ele, quase bem 2 metros de altura ou mais. O diabo botou na cabeça dele para ele ficar com ciúme da mulher dele comigo. Oi. Oh. Glória a Deus. E eu comendo verdura e fruta agora, o negócio vai para frente. Eu sei que eu estava lá, irmão, já tinha visto a visão, estava seguro, eu disse: fique de pé. Ele obedeceu, ficou de pé mesmo. E quando ele se levantou assim, minhas pernas tremeu. Mas não tremeu de medo não, acho que foi a unção, eu acho, né? Menino, quando ele disse: fique de fé, aí veio aquele negócio por dentro de mim. Aquele negócio, aquela unção forte assim. E tipo assim, eu acho que foi como Jesus ficou lá quando o pessoal estava lá no templo vendendo essas coisas. Jesus ficou irado, pegou o chicote e saiu derrubando tudo. Isso aqui né? Como foi que disse? Aqui aqui é casa de oração, ouvido ladrão. Aí saiu derrubando tudo que tinha lá. E eu olhei para ele assim e disse, quando ele ficou de pé, eu disse: vai descer uma bola de fogo. Eu não sou besta, desse igual a visão, né? Sobre a sua cabeça, o diabo vai cair por terra. Mas menino, quando eu disse: em nome de Jesus, eu disse agora, não me lembro como foi, a bola de fogo fez vup, pá! Aí um gigante de quase 2 metros no chão. Aí eu entendi como foi que Davi venceu Golias. Diga para seu irmão: é assim que você vai vencer o seu Golias. Pelo poder do nome de Jesus. Quem crê, dá glória a Deus? Aplauda ao Senhor bem forte aí. Aí ele caiu, né? Aí eu já me senti empolgado, né? Ele foi lá com toda a autoridade de Jesus e mandei o demônio sair. Depois, irmão, eu soube que onde ele estava, os cantos, ele era me defendendo. Tá vendo como é que Deus faz? Mas são situações que o diabo cria para causar a depressão e a tristeza e o desânimo. O propósito do diabo é causar o desânimo. Você vai encontrar, eu coloquei aqui, como a tristeza vem. Existe tristeza ou depressão, desânimo, existe alguma coisa que trouxe ela. Agora pergunta para seu irmão: você vai deixar ela permanecer? Ou você vai lutar contra ela? Porque eu não posso passar a vida triste, desanimado, abatido, depressivo. Eu não posso. Amém? Cada dia existe um leão para nós matarmos. Não tem, irmão, nós não somos mais como antigamente, como criança, jogava bila, brincava de peão, chegava em casa: mãe, tem o que para comer? Agora não, meu filho, eu estou com fome. A mãe providencia tudo que ela vai logo e vai atrás, mas mata a fome do cabo. Não é assim? Amém? Então, a gente identifica, sabe que tem, vem por um motivo, descobre o motivo, diga, descobre o motivo. Terceiro, diga, luta contra isso, para que isso saia da sua vida. Lute. Como foi que eu recebi essa revelação? Porque eu passei por isso esses dias, e eu precisei lutar. Amém? Precisei lutar. Tem hora que a gente quer fazer tanto, a gente, com o nosso próprio esforço, que a gente acaba deixando Deus de fora.
Porque a gente pensa, eu vou fazer assim, vou fazer assado, vou assim, programa tudo, você se esforça e se esquece que é Deus que está no comando. Aí onde você preocupa e enche de coisa. Porque você cria tudo no mundo, todo tipo de ideia, para conseguir alguma coisa, se preocupa, se enche, e no fim não consegue nada, só consegue cansaço e cabelo branco. Igual eu estou um bocado. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Por isso que a Bíblia diz, 1 Pedro 5,7, lança sobre ele a tua ansiedade e ele cuidará de vós. Amém? Eu tenho que andar descansado. Eu tenho que andar em paz. Eu tenho que estar em paz. Eu tenho que estar em paz dentro de mim. Amém? Por quê? Para não deixar a tristeza reinar sobre a minha vida. Levanta a mão e diga, em nome de Jesus, eu ordeno que toda tristeza saia da minha vida, em nome de Jesus. Irmão, naquele texto de Mateus 9, pode voltar lá, Mateus não, Marcos 9, olha o que a Bíblia diz. Marcos 9, volte lá. Diz assim, versículo 29, 9 e 29. Se você ler em casa, você vai ver que essa passagem fala do jovem lunático. Era um jovem que do nada ele caía no fogo, caía na água. E os discípulos foram lá tentar expulsar, presta atenção, tentaram expulsar aquele demônio e não conseguiram expulsar aquele demônio. Aí eles vieram até Jesus, né? Jesus foi, expulsou o demônio. E eles vieram até Jesus e perguntaram, Senhor, por que foi que a gente não conseguiu expulsar aquele demônio? Jesus vai responder assim, versículo 29, está com ela aí? Disse-lhe, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Amém? Foi o que Jesus disse? Esta casta, vamos despertar todo mundo, para não dar sono. Diga, essa casta não pode sair se não for com jejum e oração. Amém? Sei que antes Jesus vai e diz assim a eles, foi por causa da vossa fé que você não conseguiu expulsar. Resumindo tudo, eles não expulsaram por causa de fé. Mas lá na frente Jesus vai dizer, essa caixa não sai porque precisa de jejum e oração. Porque o cara está tão na carne, tão na alma, que ele não consegue nem usar a fé. Ele precisa jejuar muito e orar muito, para poder ficar no espírito. Ei, querido, presta atenção. Às vezes a gente percebe casta de demônio em outras pessoas, mas a casta às vezes está dentro de nós, cheia de tristeza, desânimo e depressão. Tem uma casta, está aí dentro a casta, está presa em você. A casta está presa em você e você não está se livrando dela. Você não faz nada. A única coisa que você faz é contar para os outros seu sofrimento. Você tem prazer em contar o que você sofre, o que você passa. Você vai em uma casa só para contar. Não pode ver um amigo que só faz contar. Ah, mulher, mas é tanta doença, é tanta dor, é não sei o que, é isso, é aquilo. É só para contar desgraça. E você não faz nada por você mesmo. Você está morrendo. Olha para seu irmão e diga, pelo amor de Deus, levanta a tua cabeça. Dá a volta por cima. Fala com a autoridade. Diga, dá a volta por cima. Vai, fala mais autoridade. Dá a volta por cima. Levante a cabeça. Sai dessa. Dá a volta por cima. Levante a cabeça. Sai dessa. É isso que eu tenho que fazer. A casta está ali, tristeza, isso, aquilo, aquilo. O que é que eu tenho que fazer? Ah, Jesus disse, jejum e oração, jejum e oração. Olha para seu irmão, jejum e oração. Jejum e oração. Jejum e oração. Diga, essa tristeza vai ter que sair. Diga, essa casta vai ter que sair.
Diga: esse desânimo vai ter que sair. Diga: essa incredulidade vai ter que sair. Esse mal vai ter que sair. Vai ter que sair. Vai ter que sair. Ou eu vou passar a vida desse jeito, depressivo? Não, irmão, isso é falta de confiança em Deus. Deus chamou a gente para confiar nele. Como é que eu confio nele? Com essa cheio de inquietação, cheio de preocupação, cheio de... Olha o que a Bíblia diz em Filipenses 4, versículo 9. Pode abrir aí. Hoje eu vou orar e vou ajudar você, para Deus tirar a casta que está dentro de você. Eu vou orar para Deus tirar a casta. Casta de tristeza. Por que casta? Porque está preso. Está preso. Parece que Deus está falando comigo. Eu passei, talvez o Espírito Santo, alguém esteja dizendo, parece que Deus está falando comigo. Eu passei a semana tão para baixo. É com você mesmo que Ele está falando. É com você mesmo. É com você que você vai vir ao altar, junto comigo, orar a Deus e dizer a Deus: Senhor, tira essa casta de mim, em nome de Jesus. Mas quando você sair daqui, querido, não vá sair daqui e pegar a casta de volta, não. Deixa a casta aqui no altar, que daqui Deus resolve. Você sair daqui, querido, saia e vá viver feliz e vá viver bem. E se voltar outra casta, o que é que eu vou fazer? Lute! Lute! Levanta a cabeça de novo. Busque, jejue, vença. Vença a casta. Vença esse mal que está travando a sua vida. Todo mundo abriu aí Filipenses 4, versículo 6. Olha o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz. Toda tristeza, existe algo por trás que está causando isso em mim. Toda tristeza, toda depressão. Olha o conselho que a Bíblia dá. A Bíblia diz, Filipenses 4, 6: não andeis ansioso por coisa alguma. Vamos ler junto, toda a igreja? Não andeis ansioso por coisa alguma. Primeira coisa que eu vou ter que tirar da minha vida: ansiedade. Primeira coisa, ansiedade. Segunda coisa que eu tenho que colocar: confiança em Deus. Confiança em Deus. Olha, irmão, eu estava pensando esses dias. Está neutralizado, mas eu estava pensando, às vezes é o Espírito Santo falando. Meu Deus, se às vezes alguém viaja, né, o diabo usa alguém e assalta aquela pessoa, rouba o carro daquela pessoa. Tem pessoas que reagem e perdem até a sua vida. E eu comecei a me colocar numa situação dessa. E eu dizendo assim: pode levar tudo, porque tudo pertence a essa terra. Pode levar tudo, deixe minha vida em paz. Você está entendendo isso? Olha para seu irmão e diga: sabe por quê? Porque tudo está no controle de Deus. Tudo está no controle de Deus. A Bíblia diz que se Deus cuida dos pássaros, será que não cuidará de nós, homens de pequena fé? Porque tudo está no controle de Deus. Levante a sua mão e diga assim: meu corpo está no controle de Deus. Diga: a minha saúde está no controle de Deus. Diga: a minha vida está no controle de Deus. Diga: a minha família está no controle de Deus. Diga: os meus filhos estão no controle de Deus. Tudo está no controle de Deus. Então pergunta assim para seu irmão: então por que, irmão, você vai preocupar a sua cabeça? Por que você vai ocupar a sua cabeça de pensamentos que só vai colocar tristeza e depressão em você? Por que ocupar a sua cabeça? Diga: basta. Diga para seu irmão: basta. Basta. Por isso que a Bíblia diz, Filipenses 4, versículo 6: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo seja os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça.
Versículo 7: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Ei, vá para casa hoje, se deite, relaxe. Se tiver uma pipoca, faça uma pipoca. Vá descansar. Bota um bom filme, preferência um filme evangélico. Se não for evangélico, mas sabe escolher. Vá descansar com sua família, porque Deus está no controle de tudo. Aplauda Jesus. Versículo 8, a Bíblia diz: quanto ao mais, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, sai. Entendeu isso aqui? Quem entendeu a palavra de Deus? Eu vou só deixar um versículo e vou fechar agora. Isaías 28, versículo 10, a Bíblia diz assim, ó. Se não der tempo, você abre e escuta. 28, 10 ao 12. É preceito sobre preceito. Pode vir para cá, ó, equipe louvor. Preceito sobre preceito. Preceito sobre preceito. Regra sobre regra. Regra sobre regra. Um pouco aqui, um pouco ali. O que é que o profeta estava dizendo? Sabe o que é que o profeta estava dizendo aqui? É muita inquietação no mundo. É muita preceito sobre preceito, regra sobre regra. O mundo está deixando as pessoas loucas, ansiosas, inquietas, depressivas. Sabe o que é que o Espírito Santo está mandando eu dizer aqui? Você pode até fazer amanhã. Hoje eu estava lá na casa da irmã Eufrásia, o nego pegou um monte de bila. O nego parece uma criança, né, irmã Eufrásia? Glória a Deus, vai ter muita saúde na vida dele. Ele balançava as bilas assim e dizia: bora jogar apostado? Irmão, aquilo Deus falou comigo ali. Sabe por quê? Porque quando eu pegava nas bilas, eu me lembrava do meu tempo de brincar de bila. Aí eu via bila colorida, eu dizia: tem aquela que é coloridazinha. Rapaz, parece que o tempo parou para mim ali. Tem aquela de leite. Ele disse: só tem essa de chumbo aqui que quebra as outras. Eu sou nego, tem gente que pega assim, tem gente que aí ficou parecendo duas crianças lá brincando, lá falando. Tem uns que pegam assim, outros pegam assim. Eu não tenho muita força no dedo não, nego. O nego disse: eu tenho, olha, aí foi pá! Irmão, e eu fiquei imaginando: meu Deus, eu vou pegar umas bilas dessas e vou jogar mais Isaac. É verdade. Ei, olha para seu irmão e diga: vai amanhã, pega aquilo do teu passado, aquelas bonecas, aquelas bilas, aquele peão, e volta novamente àquele tempo. Porque aquele tempo, irmão, não havia ocupação na nossa cabeça. Alguém dizia: o mundo está pegando fogo, está acontecendo guerra. Nós estávamos brincando de bila. Mas aí caiu um prédio, um tsunami, e nós lá jogando peão. O tempo bom. Olha para sua irmã e diga: esse tempo não acabou não. Diga: sabe por que acabou? Porque nós matamos ele. Sabe como você matou esse tempo, eu e você? Ocupando a nossa cabeça com muita inquietação, muita preocupação. Antigamente eu saía na rua, brincava descalço, sem chinelo, brincava na terra, jogava bola. Era um campinho assim, do lado era um canal, a bola caía no canal, vinha, batia na boca de nós, misturava lama com boca, saliva, né? E a mãe podia chegar e dizer assim: meu filho, não sei o que, você vai adoecer. Adoecia nada, não acontecia nada. Sabe por quê? Porque nós era criança. Os pensamentos da gente não era pensamento de jornal não.
que alguém saiu na esquina, matou 2, você já sai lá fora e já fica com medo. Será que vão me matar? Era pensamento de criança. As fontes malignas não tinham poder sobre as crianças, porque as crianças não ocupavam a cabeça com bobagem. Nós matamos aquele tempo. Pega na mão do seu irmão e diga: está na hora de voltar o tempo, aquele tempo. Eu não estou dizendo que você vai deixar de fazer os alfazeres de casa, lavar roupa, cozinhar, trabalhar. Faça. Mas quando o diabo quiser ocupar a sua cabeça, querido, com esses problemas, com coisas que vão entristecer você, vai brincar de boneca, mulher. Vai brincar de peão. Vai brincar de bila. Vai andar descalço. Vai brincar de esconde-esconde. Vai brincar de pula-pula. Faz aquela, eu nem me lembro mais, aquela amarelinha. Deixa pensar o que quiser de você. Eu não quero morrer logo. Eu quero viver. Vai passear com teus filhos. Vai namorar a mulher com o teu marido, o marido com tua mulher na praça de mão dada. Vai aproveitar. Não deixa Satanás matar você. Não deixa. Porque a tristeza vem, a depressão vem, mas para tudo isso há um motivo escondido por trás. Só a minha oração não vai resolver se você não levantar a sua cabeça e dizer um basta. Só a minha oração não vai resolver se você mesmo não resolver. É você que tem que resolver, é eu que tenho que resolver. Comece. Olha para a sua irmã e diga: comece. Oração e jejum. Oração e jejum. Oração. Está travado, diga: está travado. Tem casta aí dentro, travando. Tem muito desânimo aí dentro, tem muita tristeza. Comece oração e jejum. Comece essa semana, segunda até domingo agora até... Não, segunda até domingo de manhã eu não vou tomar café. Vou ter esse período para estar orando e jejuando. Essa casta vai sair da minha vida. Vai sair. E toda vez que levantar de novo, você diz: vai sair. Vai sair. Eu não vou passar a vida assim. Olha uma frase: manda umas bilas. Diga a nego que leva umas bilas lá em casa para mim. Vou procurar o campinho, principalmente tem grama, porque eu me lembrava jogando bola e aquela graminha, rapaz. Eu deitava que rolava. Meu Deus do céu, que tempo bom. Se a gente não tiver cuidado, irmão, tem hora que a gente quer correr, desaparecer, porque é muita coisa. É muita coisa. Mas por que é muita coisa? Porque a gente permitiu. Tudo que o diabo colocou, a gente vem engolindo, engolindo, engolindo e deixando, só enchendo. Preocupação, tristeza, desânimo, insegurança, medo. Poxa, escuta, nós temos um Deus grande. Fique de pé em nome de Jesus. Os que querem e que sentiu que Deus falou com você, venha ao altar, botar o seu joelho no chão. E vamos tirar a casta da gente hoje. Os que querem e perceberam: Deus falou comigo, vem ao altar. Coloque seu joelho no chão. Bote pausa.